Canal Amanda Bueno. Sejam todos bem-vindos, meus seguidores. Participe com seu comentário. Tava aí, né? Com a parafusadeira que eu tenho já faz tempo que eu tenho ela, hein? Já tem anos aí, né? Que eu tenho ela. Ela sempre fica guardada, né? Guardada. Não junta pó porque eu deixo dentro da caixa, né? Ela fica guardadinha. E eu tenho uma ponta que eu comprei, né? Que tá guardada dentro dessa caixa, né? É uma ponta pequena. Aí essa ponta aí eu peguei ela emprestada, né? Do dono do sítio, né? E aí eu pego, já devolvo no mesmo lugar, né? Porque como eu já sei que eu sou esquecida, né? Já usa e já guarda, né? Sempre quando eu vou usar, eu ponho no mesmo lugar, né? Peguei emprestada, né? Um dia que ele não tava aí, né? No sítio, que ele sai direto, né? Só pra furar essas latas, né? Porque não tem como... essas latas eu ganhei do meu tio, né? O dia que eu fui lá, né? Na casa dele. Aí eu furei elas pra poder fazer vaso, né? Aí dentro dessa lata eu tô com a intenção de plantar alecrim, né? Que o alecrim que tá no outro vaso eu vou passar pra esse vaso que eu tô furando, né? E as latas menores, né, eu tava querendo plantar beterraba, só que daí eu medi com a régua, né? Régua assim de escola, né? Que compra pra ter nos materiais, né, da escola. Aí eu peguei uma régua que eu tenho guardada, né? Já é velha, mas serviu, né, pra medir. Aí não deu um tamanho certo pra mim tá plantando o que eu queria. Aí agora eu tô com intenção de plantar quiabo dentro delas, né? Plantar quiabo. Né? E quiabo é muito bom, né? É muito bom quiabo. Aí tô com a intenção de plantar nas 4 quiabo, né? Porque daí fica mais fácil, né? Fica tudo pertinho de mim, né? Pra mim poder molhar, né? Aí, às vezes, o que sobra, né? Eu jogo lá no pé delas, né? Pra esterco. Ó a situação da cozinha, como que tava. Foi um dia que meu pai não tava em casa, né? E eu não tava conseguindo ficar aí dentro de casa, né? Pra poder ficar olhando essas coisas, né? Aí no outro dia já ficou limpa, mais organizada, né? Diminuiu as vasilhas em cima das coisas, né? Aí foi um dia que eles voltou, né? Que estava em casa. Aí o Ari veio em casa, né? Ele sempre vem aqui em casa, né? Traz as coisas, traz picolé, sorvete, né? Aí à noite eu fui tomar um banho, né? E pentear esse cabelo, né? Às vezes eu não penteio ele todo dia, sabe? Não penteio. Não penteio ele todo dia, não. Aí eu fui desembaraçando tudo que tava acumulado, né?
quando a gente não penteia o cabelo, só vai acumulando serviço pra fazer, né? Vai só acumulando serviço. Porque eu penteio bem penteado meu cabelo, sabe? Aí eu não mostrei o creme pra vocês. O creme é o de sempre, né? É o Scala, né? Que é creme de pentear cabelo e fazer hidratação, né? Eu uso ele como creme, né? Antes não tinha escrito que era creme, né? Que era só de fazer hidratação. Daí eu usava ele, né? Era de hidratação, daí eu usava ele como creme, né? Que hoje ele é um dos potes de creme que tá barato aí no mercado, né? A gente vai no mais barato. A gente vai mais no mais barato. Nem sempre no mais barato, porque às vezes o barato pode sair caro, né? E também o caro pode sair barato, né? Depende do que a gente tá levando, como a gente vai cuidar daquilo, né? Pra tá se mantendo. Aí eu tinha almoçado, né? Foi esse meu almoço. E fui recolher essas roupas. No outro dia, né? Tem bastante serviço, sabe? Pra tá fazendo. Mas aos pouquinhos a gente vai vencendo. Se Deus quiser. Aí essas roupas que eu tava estendendo, né? Era roupa que ficou de molho aí uns 2 dias, né? Ficou de molho no sabão em pó, depois ficou de molho no amaciante, né? Aí, às vezes, ela sai com as manchinhas na roupa, né? Aí, porque daí como a gente deixa de molho, né? Vai parando a sujeira, né? Da roupa. Daí, a hora de centrifugar, daí quer pegar na roupa, né? Sempre eu tô lavando, né? O negócio do meio, né? Que gira, né? Pra bater a roupa. Sempre eu tiro e lavo a peneirinha, né? Pra não tá sujando a roupa, senão fica marcando a roupa de sujeira, né? Aí eu passei um paninho nela, né? Pra tirar o pó. Eu peguei uma meia velha mesmo, eu umedeci ela e fui passando, né? Pra tirar o pó, porque acumula muito pó, né? Por conta que não tá chovendo muito, né? Chove de pouquinho em pouquinho, né? E aí acumula um pó, né? E daí Aí à noite, né? Quando acabou a energia, teve essa manifestação, essa demonstração, né? Olha como que tava a lua, né? E assim voltou no mesmo dia, né? A energia. Aí eu fui tratar do cachorro, né? Joguei arroz, joguei um torresminho, né? Do que eu derreti, né? Da banha, do sebo, né? Quando eu derreti no fogão a lenha. Que eu derreti pra fazer sabão, né? Aí sobrou o que eu derreti, né? Aí eu joguei pra ele no meio do arroz, né? Tem um balde ali. Aí eu dou aos pouquinhos, né?
Aí, meus seguidores, ó, nesse vaso de alecrim eu ponho uma semente de limão rosa, né? Só que esse alecrim não vai ficar aí, eu vou passar ele para outro vaso, né? Aí eu vou ter que lavar os vasos, né? Por conta que tá cheio de carvão, né? Tem que lavar e preencher com terra e passar o alecrim pro outro vaso. Aí, meus seguidores, eu fui escovar meu dente, né? Pra mim poder almoçar, né? Fui escovar. Eu fico horas aí escovando, né? Escovo bem escovado. Tem dia que eu não quero nem escovar os dentes, sabe? Aí eu pego e demoro pra escovar o dente, né? Pra escovar bem escovado, pra valer pelos outros dias que eu não escovei, sabe? É desse jeito, né? Porque eu tenho medo, né, de dar alguma coisa no meu dente, né? Aí a gente fica demorando, né? Aí eu fui lavar a casinha, né? Jogar uma água na casinha do malhado. E jogando a água aí na casinha, né, do malhado, eu já aproveitei e taquei água nele, né? Porque ele tá muito quente, tá muito calor, né? Tá um calor assim que tá muito abafado, né? Aí ele tem umas horas que ele não tava querendo tomar banho, né? Que ele não gosta muito de água, mas ao mesmo tempo ele gosta, sabe? Ao mesmo tempo ele gosta de água e ao mesmo tempo ele não gosta. Daí eu, no dar banho nele, né? Tinha uma vez que ele erguia as perninhas pra mim passar o sabão, né? E pra jogar água, né? Nele. Daí o sabão que eu usei é um sabão que ele desinfeta, né? Que ele desinfeta e daí tira a sujeira, né? É sabão caseiro, né? Aí, meus senhores, era outro dia, né? Daí eu fui recolher essas roupas que eu tinha estendido, né? Vai brotando o serviço, né? Pra fazer dentro de casa, né? Tem mais coisa pra fazer, né? Eu tinha limpado, daí desorganizou, daí tem que organizar de novo. Aí eu vim no quarto, né? Abri a janela. Fui arrumar minha cama, guardar essas roupas, né? Que eu recolhi do varal. Eu não passo roupa, sabe? Eu só passo assim quando tiver muito amassado, daí eu vou sair, né? Aí eu evito muito de sair, né? Pra mim não tá fazendo muitas coisas, né? Que a gente tem que fazer, né? Que é com frequência que a gente tem que estar fazendo. Eu evito sair pra não ficar fazendo muito, né? E aos pouquinhos a gente vai vencendo, né? Aí eu tento não fazer muita coisa, né? Não fazer muita coisa. E comer menos e ficar em oração, né? Ficar em oração. Comer menos e ficar em oração, né? Pra poder a gente não pensar nada negativo, né? Porque se a gente pensar alguma coisa negativa, né? A gente pode interferir, né?
nesse desenvolvimento, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente pensar negativo, a gente pode atrapalhar nesse desenvolvimento do nosso dia a dia, né? A gente sempre tem que pensar positivo, sempre tem que querer fazer as coisas, né? Sempre ir para frente, não ir para trás, né? E aos pouquinhos a gente vai vencendo, né? Não pode perder, né, um dia, não pode perder a esperança, né? E sempre pensar positivo, sempre pensar que a gente tem um anjo da guarda, né? E esse anjo da guarda, ele nos resgata através, né, dos nossos pensamentos. Se a gente pedir para ele em oração entrar na casa da gente, ele entra, né? Ele entra, ele faz tudo a obra dele, né? Que é afastar as coisas ruins, né? E trazer coisas boas, né? Pensamentos positivos, ideias positivas, nada de negativo. E nessas orações, ele sempre está comigo, né? Nesse quarto, porque é onde que eu rezo, eu e minha irmã, né? E às vezes, quando acaba a energia, né, ele se revela, se demonstra através no símbolo da vela, né? Como vocês podem ver ali na tomada, ali tem uma vela. Foi lá que eu colei a vela. Tá lá até agora, né? Que eu não tirei. Aí eu tomei uma água e já tinha terminado de organizar. Essas roupas aí é pra costurar, que eu ponho em cima da coberta, né? Que vocês vão ver. É pra costurar. Eu sinto uma paz, né? Quando eu fico em oração, né? Porque se Jesus ficou no deserto, né? Eu também aguentarei ficar, né? No deserto. Que é onde é só o Espírito, né? E eu, né? Espírito e eu. Por isso que eu consegui ver, sabe? Os espíritos ruins, porque o Espírito Santo, ele dá discernimento para a gente poder discernir o que é bom para a gente e o que não é. Ele dá esse discernimento, né? E a gente tem que dar mais ouvido para o Espírito Santo, né? Para ele guiar a nossa vida, né? Para ele nos proteger, né? Dos perigos, né? Que tem nesse mundo. Ele guia a gente, né? Só que a gente tem que prestar atenção, né? Porque se a gente não prestar atenção, né? Ele acaba avisando, né? E você não percebendo. Tem que prestar muita atenção. Você consegue perceber quando você está num ambiente calmo, né? Que não tenha muita distração. Né? Porque se você ficar num ambiente muito barulhento, você não vai conseguir ter essa percepção. Eu não sei se vocês já repararam, né? Tô comendo mamão, né? Porque cedo eu só tomei um café. Daí eu comi o mamão antes do almoço, né? Eu não sei se vocês já repararam, né? Que eu gosto muito de ficar no meu quarto. Por que eu gosto de ficar mais no meu quarto? Porque é um lugar onde que eu costumo fazer minhas orações, né? Eu e minha irmã, que tem mais esse costume, sabe? De fazer oração. Eu e mais a minha irmã que dorme nesse quarto.
Eu gosto de ficar mais no quarto. Pode reparar pra vocês verem que eu como dentro do quarto. Eu como dentro do quarto. Eu durmo no quarto. Eu quero pintar minhas unhas. Eu quero ficar dentro do quarto, né? Porque parece que eu sinto mais protegida. Parece que naquele quadradinho ali, né, tem um anjo que tá me guardando. Que você já viu que ele já se manifestou na vela, né? Que eu deixei a foto pra vocês verem, né? Aí eu tava almoçando, comi couve e comi carne de carneiro, né? Aí eu fritei bem fritadinha, né? Saiu bastante banha, né? Que é o óleo. Derreteu bastante. Aqui, meus seguidores, ó. Nesse primeiro vaso aqui, eu ponhei uma semente de mamão. Tem duas qualidades que eu conheço, do mamão rosa e o outro mamão, que não é tão rosa, né? Que eu não sei o nome dele. Aí esse pé de alecrim, ele não vai ficar aqui, eu vou passar pra lata, pra uma lata maior que tá ali de baixo. Aí, ó, tá nascendo, né, as mudinhas de tomate cereja. Só que o que acontece? Eu tava ponhando muita água, tava molhando 2 vezes ao dia. Aí não tava dando tempo de secar, daí é perigoso apodrecer a semente, né? Daí agora eu só vou molhar uma vez ao dia, né? Vou molhar uma vez ao dia, né? Pra dar tempo pra dar tempo de secar pra não apodrecer, né? Pra hora que eu vim molhar de novo, ela brotar, né? Porque se eu ponhar muita água, ela vai apodrecer. E se faltar água, ela pode morrer por falta de água, por conta da seca, né? Então, quando tiver nublado, daí eu não vou molhar nada. Aí quando o sol estiver bem quente, igual tá hoje, né? Eu só vou molhar uma vez no dia só. Aí, ó, essas mudinhas aqui de tomate grande, ó, tava lá dentro do micro-ondas. Aí eu tirei, né, por conta que ela fica muito sentida, né? Só fica encharcada, daí não toma sol, daí começa a amarelar, né? Ó. Tá assim, eu vou molhar só uma vez no dia só. Aqui eu tinha plantado jiló. Não pode ser muita água e nem muito sol, porque muito sol ela seca e muita água ela apodrece, né? Tem que ser meio termo. Então foi isso, meus seguidores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi um vídeo simples, né, do dia a dia, né? Que tem tudo a ver, né, o nosso dia a dia, porque através do nossos dia a dia tem consequência lá no futuro, né? É as ações que a gente toma no nosso dia a dia que faz a diferença lá na frente, né? São as nossas ações, as nossas atitudes, né? Que a gente toma todos os dias, né? Para tentar melhorar, né? Porque a gente não é perfeito, né? Perfeito é Deus, né? Mas a gente tem como melhorar, né? Então foi isso, meus seguidores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, né? Se inscreva aqui no canal se vocês não forem inscritos. Comenta aqui abaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe esse vídeo. Aperte o sininho de notificações para vocês receberem todos os meus vídeos. Fazendo todas essas funções, o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus conteúdos e vai divulgar o vídeo que eu crio para vocês, vai divulgar para outras pessoas assistirem, né? E eu fico muito agradecida por cada um de vocês, né, que estão aqui
né? Comigo, né? No dia a dia, né? Por mais que às vezes pode ser cansativo, né? Eu vou estar trazendo conteúdo diferente para sair um pouco da rotina, né? Pra não estar fazendo uma coisa repetida que eu sempre faço, né? Sair um pouco da rotina. Então foi isso, meus seguidores. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!